Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Inicio hoje uma série de mensagens, ou série de estudos, cujo título é Uns aos Outros. E começo por encorajando uns aos outros. Deixa aberta aí em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos desse capítulo. Uma das coisas primordiais, eu diria imprescindíveis para aquele ou para aquela que se torna cidadão do reino de Deus, é essa disposição de se viver em comunidade. Se não houver uma vida comunitária, uma vida na igreja, e quando eu penso igreja, não me refiro a esse espaço que nós nos reunimos. Nesse espaço se reúne uma parte da igreja de Jesus, que é denominada Igreja Batista da Posse. Então, é nessa vivência diária, como igreja, convivendo uns com os outros, que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer, porque se nos dispusermos a viver sozinhos, isolados, nós estamos longe do projeto de Deus para nós. Estamos muito distantes. E pensando nessa expressão, e a gente vai encontrar essa expressão uns aos outros, várias vezes, principalmente nas epístolas que o apóstolo Paulo escreve às comunidades. Então, vocês vão se deparar facilmente, dentre as várias epístolas, né? Paulo, no Novo Testamento, das 27 cartas, ou 27 livros que compõem o Novo Testamento, ele escreveu quase a metade, né? Então, temos as cartas pastorais, que são cartas ali para Timóteo, para Tito. Temos uma carta que é nominal a Filemão, nós vamos daqui a pouco falar sobre ela. Mas temos as cartas ou as epístolas que Paulo escreve à comunidade. Algumas que ele gerou na fé, né? Algumas que ele ali iniciou o trabalho, outras que ele nem conhecia, mas à distância, como a comunidade que estava em Roma, ele entendeu que poderia contribuir com o seu conhecimento teológico, porque quando a gente lê a carta aos Romanos, ali a gente encontra um tratado teológico. E 64 vezes nas escrituras sagradas, irmã Neide, nós encontramos essa expressão uns aos outros. E na maioria dessa expressão uns aos outros, ela se encontra no imperativo, ou seja, se é imperativo é uma ordem. Não é algo facultativo, não é algo opcional. Então, 64 vezes nas escrituras, nós vamos encontrar essa expressão uns aos outros. É muito interessante, estava lembrando ontem, irmã Ruth, falando com uma pessoa que trabalha no SESI, no grupo S, né? A irmã Ruth, que trabalhou muito tempo no Senai e estava muito familiarizada com esse mundo corporativo. O mundo corporativo entendeu que deveria também tratar, agora nem mais empregados, há muito tempo, né? Agora são colaboradores, agora fala na força do grupo, a força da equipe, no mundo do futebol, né? Aqueles que são assim da minha época vão lembrar muito bem de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial, e como aquele time de futebol era reconhecido, né? Família Scolari, era ali uma família, então todos juntos, todos com um propósito, todos com uma meta, um objetivo. E é muito interessante, às vezes, as entrevistas, né? E os jogadores falam, não, o grupo está unido, o grupo está fechado. Por que eu digo isso? Porque, como cristãos, nós não devemos abrir mão de vivermos em comunhão. E
Todos nós, todos, em algum momento de nossa caminhada, nós vamos nos sentir desanimados, desencorajados, pensando em desistir, precisando de alguém para nos encorajar. Ou vamos nos deparar com alguém que precisa ser encorajado, uma pessoa que precisa ser animada. Então, essa ordem aqui que nós vamos ler num dos textos, porque depois a gente vai ver que aparece essa palavra encorajai-vos em outros livros também, é muito importante a gente buscar viver, colocar em prática. Veja lá, Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. São os dois versos que eu quero ler com vocês. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, aqui está o encorajai-vos, porque tem vários significados na nossa língua. Exortai-vos, ou poderia dizer, encorajai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Como eu disse, na nossa caminhada e na nossa vivência comunitária, irmã Vilma, em alguns momentos nós vamos precisar de alguém para nos encorajar, para nos exortar. Mas também em outros momentos nós vamos ser aqueles que hão de encorajar, hão de exortar, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desencorajados, aqueles que estão pensando em desistir, em abandonar a sua caminhada de fé, ou abandonar algum sonho, algum projeto que Deus colocou no coração dessa pessoa. E aí, quais as lições que eu quero destacar com os irmãos nessa noite? Pensando em encorajando uns aos outros. A primeira, eu já disse, né? A primeira lição que eu tiro aqui, e eu entendo que é importante reforçar, que o encorajamento é uma ordem de Deus. A igreja de Jesus, ela, em alguns momentos, ela servirá de hospital para os feridos. Servirá de um instrumento para trazer alento àqueles que estão desalentados, aqueles que estão angustiados, discriminados, desajustados e desanimados. Não é apenas o único papel da igreja, mas é dos papéis. Uma das finalidades da igreja é acolher essas pessoas que estão vivenciando, ou aquelas que já estão aqui dentro, estão vivenciando situações muito difíceis. Acolher aqueles que estão à margem. E não é por acaso que Deus, na sua infinita sabedoria, esse Deus que é onisciente, ele sabia e ele sabe muito bem que nós necessitamos de pessoas que estejam dispostas a serem encorajadoras e pessoas que estejam dispostas a serem encorajadas. Por isso ele deu essa ordem. E aqui a gente encontra no imperativo: exortai-vos ou encorajai-vos uns aos outros. Esse termo encorajar, no grego, é parakaleo. Então, esse kaleo, né, é com K. Se a gente for investigar a raiz dessa palavra, para quer dizer ao lado. Kaleo quer dizer chamar. Então, a ideia de parakaleo, a etimologia da palavra é chamar ao lado, ou chamar para ficar de lado, do meu lado. E a ideia de parakaleo, na nossa língua,
significa encorajar, animar, exortar, consolar. Olha a riqueza dessa palavra. Então, a gente é convidado a encorajar uns aos outros, ou animar uns aos outros, ou exortar uns aos outros, ou consolar uns aos outros. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, veja lá. A gente vai ver, e esses versos foram proferidos por Paulo, né? Aquela comunidade ali estava ansiosa, desejosa da volta de Cristo. Tanto é que alguns espertos, eles pararam de trabalhar, porque o pensamento era o seguinte, João. Bom, se Jesus vai voltar, né? Eles tinham a expectativa que Jesus ia voltar muito, muito em breve. Se Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar? Não, eu vou para o céu. Tanto é que a gente vai encontrar Paulo dizendo, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Mas olha só o que Paulo vai dizer a esses irmãos que têm uma expectativa muito grande, e eu tenho total convicção, uma expectativa muito maior do que nós cristãos do século 21, ou a grande maioria dos cristãos do século 21, que às vezes se esquecem da maior e melhor promessa que é a volta de Cristo. E aí até as pessoas podem cair nesse caminho de desânimo. Cristo não vai voltar, Cristo não está agindo, Cristo não está intervindo. Mas olha só o que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Diz assim: portanto, consolai-vos ou consolem. A minha versão aqui, nova versão transformadora, está assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Então há uma ordenança. Essa palavra ali, animem, ela tem a sua raiz no paracaléu. E eu fui lá olhar no Novo Testamento em grego, vi a raiz da palavra, está lá, paracaleite, animem, consolem. E esse edificar, que é uma outra palavra também muito interessante, a gente não vai se ater nela hoje, mas vem da raiz de oikos. Oikos quer dizer casa. Então, a ideia de animar, paracaleite e edifiquem, sustentem, né, uns aos outros. E isso é tão importante, e uma das riquezas da Escritura Sagrada, irmã Jô, é esse princípio hermenêutico que Bíblia explica a Bíblia. E onde a gente talvez encontre isso de forma muito evidente, saltando aos olhos, numa das primeiras manifestações do poder de Deus ao longo da humanidade. Sabe aonde a gente encontra essa importância de viver com gente, porque gente precisa de gente? Dessa proposta de Deus e do reino de Deus de vivermos em comunidade? É claro que aqui eu não estou falando de uma igreja em específico. Pastor, esse conceito de igreja está lá no Antigo Testamento? Não, não está. Esse conceito de igreja, de forma muito sistematizada, a gente encontra no Novo Testamento. Mas essa ideia e essa necessidade de convivermos uns com os outros, isso está desde lá da criação dos nossos pais primais. Pastor, está onde isso? Está enrolando? Não, não estou enrolando. Veja lá Gênesis capítulo 2, verso 18. Olha o que diz esse texto. Eu vou citar só a parte A, que os irmãos já ouviram isso, né? Alguns, acredito que a grande parte aqui, mas talvez você que está cultuando conosco online não tenha ouvido, e nunca é demais reforçar. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 18. Está assim: e disse quem? Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Paro por aí. E disse Deus. Esse texto, ele me marca muito, e ele tem uma riqueza tão grande, quando a gente pensa nessa questão de ordem relacional. Por quê?
Vamos tentar nos situar nesse texto aqui. Que momento ele foi dito? No momento em que Adão, o primeiro ser a habitar essa terra, Adão, ele tinha um relacionamento com um ser perfeito que era Deus, não é? Adão morava no lugar extraordinário e gerenciava esse lugar extraordinário que era o Éden, o jardim do Éden. A gente olhando, Adão não precisava trabalhar de 6 da manhã até as 10 da noite, não precisava pegar BRT, não precisava pegar trem. Não, Adão cuidava daquele lugar, gerenciava. Adão teve o privilégio de dar nome aos animais. Uma vida calma, serena e tranquila. Adão tinha alguém acima dele, que era Deus. Adão tinha alguém abaixo dele, que eram os animais irracionais. Mas Adão não tinha alguém igual a ele. Não tinha um outro ser humano. E é muito significativo também, Elaine, que esse texto não foi Adão que proferiu. Não foi Adão que lá na sua vida calma, serena e tranquila disse assim: "Ah, Senhor, está faltando algo aí". Não, foi o próprio Deus. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, a importância de vivermos em comunidade é um desafio. Por isso que essa vivência comunitária nos traz crescimento, nos traz amadurecimento, nos traz alegrias que nós não teríamos numa vida solitária. E também nos trazem problemas que também não viveríamos numa vida comunitária. Mas eu tenho total convicção, se formos botar na balança os pós e os contras, os pós são maiores, porque esse é um projeto de Deus. Lembre-se disso, gente precisa de gente. Tanto é que um dos sintomas, não apenas o único, de alguém que está adoecendo, e principalmente esse adoecimento psíquico, que está muito presente em nosso tempo, é quando uma pessoa ela quer viver longe de tudo e de todos, quer se isolar de outras pessoas. Isso é um grande indício e é um sintoma de que essa pessoa, se por acaso eu ou você estivermos vivenciando isso, que de alguma coisa que não está bem em nós, principalmente a nível psíquico, porque nós não fomos criados para vivermos isolados. E aí, olhando para o texto de Hebreus e o texto de Tessalonicenses, o Paulo só vem a reforçar o que Deus já vem instruindo desde o início da criação. O paracaléu. Chamar de lado, chamar ao lado para apoiar, para sustentar, para exortar. Então, a primeira lição é que é uma ordenança. Mas também a ideia aqui desse verbo do paracaléu é exercer influência. E aí eu diria que é exercer influência positiva. A ideia aí também é a ideia de pressão, né? De dar aquela pressão, de dar aquele empurrão. Porque todos nós, em maior ou menor proporção, nós somos influenciados, mas também podemos influenciar outras pessoas. O grande desafio é saber se estamos influenciando para o bem ou se estamos influenciando para o mal. Se estamos influenciando positivamente ou se estamos influenciando negativamente. Esse é um dos grandes perigos, e no momento de oração a gente esteve orando pelos adolescentes, né, e jovens, justamente nas redes sociais, que se tornou um grande canal de comunicação, e principalmente naqueles canais que são obscuros, né, encontrar gente para influenciar negativamente.
Por isso que é importante ter gente como o João, como a Anne, como os professores e outros, para influenciar positivamente. E aí, o Paulo, ele era um encorajador. Paulo, ele não apenas escreveu sobre essa proposta de se viver em comunidade, mas ele buscou viver isso. Eu falei da carta que ele escreve a Filemão. É muito interessante que Paulo age nas duas pontas. Paulo age influenciando positivamente a Onésimo, que era um escravo que havia fugido da casa de Filemão. E ele age positivamente para com Filemão também. Veja lá, Filemão, capítulo 1, e só tem um capítulo, né? O livro de Filemão, se você perdeu ele aí, ele fica antes da Epístola aos Hebreus, né? Então, depois aí da Epístola a Tito. Olha só, Filemão, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, olha o verso 10, o apelo. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. O Paulo, em algum momento, dentre algumas prisões que ele teve, ele se deparou com Onésimo, Onésimo se deparou com ele. E o Paulo evangelizou o Onésimo. O Onésimo teve um encontro real e pessoal com Cristo. E Paulo foi um instrumento. O Paulo estava cumprindo a sua missão, completando a sua missão. E aí, o Onésimo precisava acertar algumas coisas do passado. E o Paulo influenciou positivamente a Onésimo para que ele voltasse. É claro que a gente tomar esse texto sem entender o contexto no século 21 é algo absurdo. Mas o Paulo está mandando o Onésimo voltar a ser escravo. Infelizmente, naquela época, era isso. O Onésimo era escravo. Hoje, isso não deve mais existir. De vez em quando a gente ainda ouve uns casos desses. Mas o Paulo falou, olha, Onésimo, você precisa acertar algumas questões do passado. Você precisa voltar para aquele que é o seu dono. Mas, ao mesmo tempo em que Paulo influenciou positivamente Onésimo a voltar e acertar aquilo que ele precisava ser acertado, Paulo escreve a Filemão, que era o senhor de Onésimo, e escreve influenciando positivamente a Filemão para que Filemão pudesse receber a Onésimo como se estivesse recebendo a Paulo. E aí, olha só, não mais como escravo, mas como um grande amigo, como um irmão em Cristo, que Paulo era para Filemão. E também para que Filemão não usasse de vingança para com Onésimo. Perceberam que Paulo aqui encorajou, e essa ideia de encorajar também é influenciar positivamente, tanto a Onésimo quanto a Filemão? Como isso faz diferença? Talvez se fosse outro, Paulo falaria para Onésimo, não, esquece isso, não, esquece Filemão, ou talvez, se fosse outro, falaria para Filemão, Filemão, quando Onésimo chegar aí, você trate ele como deve ser tratado. Mas não. E aí a minha pergunta é, será que você tem influenciado
positivamente as pessoas? E quem é que anda lhe influenciando? É a segunda pergunta. Será que as pessoas que estão ao seu redor e que você nutre um carinho, respeito, uma consideração, são dignas de você ouvir essas orientações? E essas orientações, elas, mais do que positiva, porque fica algo muito subjetivo, elas são pautadas à luz das Escrituras, os conselhos são alicerçados, são fundados na palavra de Deus? Porque aí sim, aí você vai estar sendo influenciado positivamente por aquele ou por aquela que busca a luz das Escrituras, dar conselhos, dar orientações, influenciar. Então, essa é a segunda lição. A encorajar implica em exercer influência positiva. Mas também a outra lição aqui nesse texto, que é a ideia de encorajar, também indica animar. Animar. E havia um irmão na igreja primitiva que ele era alguém que incorporou e vivenciava isso de forma muito fácil, muito clara, muito evidente na igreja primitiva. Tanto é que um dos seus apelidos era Filho da Consolação. Quem é? Era o Barnabé. Eu fico a pensar, irmã Ruth, que só em chegar próximo ao Barnabé, nós já nos sentiríamos encorajados, animados. Quando era preciso alguém animar um irmão, eu fico a pensar que a igreja logo pensava: Barnabé, vai lá fazer aquela visita, vai lá visitar aquela pessoa, ela precisa ser encorajada, ela precisa ser animada. Não é por acaso que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou na vida do Paulo, que estava começando a sua caminhada, quem? O bendito do Barnabé. Veja lá, Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou, olha só, reunir-se aos discípulos, mas todos, olha, o evangelista Lucas, ele era muito preciso, e aqui esse todos eu não tendo a levar em conta que ele está falando que era a maioria, não, todos. O texto está dizendo aqui, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Dá uma paradinha aí. Tem que fazer esse movimento de se colocar no lugar do Saulo de Tarso, que após o encontro que mudou a sua vida, quando ele estava indo para Damasco, ou na estrada de Damasco, que dava em Damasco, para prender aqueles que eram do caminho, e até mesmo, se fosse preciso, açoitá-los e até matar. O Paulo se converte, tem aquele encontro magnífico com Jesus e quer se juntar aos outros irmãos. Mas ninguém quer se juntar com ele. Está claro. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, que as pessoas pensam: ele está enganando a gente, ele quer saber quantos são que ele vai fazer a leva, vai levar todo mundo. Mas olha só o que diz o verso 27. Olha quem entra em cena: aos apóstolos. E lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus.
Olha, é fato que poucas pessoas teriam a credibilidade que Barnabé tinha de pegar alguém como Paulo, que era o Saulo de Tarso, que até pouco tempo atrás tinha sido responsável pela morte de Estevão, primeiro mártir que a Bíblia registra. Barnabé toma Paulo e leva, sabe aonde? Aos apóstolos. Fala, olha, esse aqui eu confio. Esse aqui eu vi pregando em Damasco. Damasco, para onde ele ia, para prender e matar os do caminho, os cristãos, Damasco, Paulo começou a pregar, falar de Jesus e falar da experiência de conversão dele. Pregou corajosamente. E o que aconteceu? Os apóstolos acolheram, ainda receosos, mas acolheram a Paulo por causa de Barnabé. E o que Barnabé fez em Antioquia da Síria, numa comunidade que começou a acontecer coisas extraordinárias, e aí os apóstolos falam assim, Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. Veja aí, Atos capítulo 11, verso 22 e 23. Talvez passe uma ou duas folhas aí da sua Bíblia. Olha o que diz aí. Atos capítulo 11, verso 22 e 23. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram a quem, irmãos? Barnabé a Antioquia. E o verso 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé foi enviado pelos apóstolos que estavam em Jerusalém para ver o que está acontecendo em Antioquia da Síria. Ainda mais, depois se vocês quiserem continuar lendo o texto, Barnabé, vendo que precisava de alguém para ajudá-lo, ele vai lá em Tarso, na cidade de Tarso, onde estava Paulo, ou Saulo. Porque ele ficou lá uns 2 a 3 anos lá no ostracismo. E aí, mais uma vez, Deus vai usar Barnabé para trazer a Paulo. E foi justamente dessa comunidade de Antioquia da Síria que surgiram as primeiras viagens missionárias. Foi essa comunidade aqui que orou e, orientados pelo Espírito Santo, escolheram a Paulo e a Barnabé na primeira viagem missionária. Mas tudo porque teve um homem obedecendo à voz de Deus, sendo usado por Deus para animar aquele que tinha tudo para ficar desanimado. Imagine você chegar num lugar feliz da vida, contente, doido para trabalhar, e as pessoas te olham assim com um olhar de rejeição, desconfiadas, torcendo para você ir embora. O que você faz? Você vai embora. Você não é a pessoa benquista, é malquista. Mas como é importante ter um Barnabé. Para Barnabé não havia tempo ruim. Estava sempre disposto a animar. E, irmãos, que assim possamos, a exemplo de Barnabé, também. Eu costumo dar alguns exemplos práticos que ajudam bastante. Quando a gente vai fazer uma visita a alguém, e aí a pessoa está lá mal, está doente, está enfermo, né? Quando a gente não sabe o que vai falar, não fala. Só ouve. Ou faz uma oração e vai embora. Mas aí, quando você não sabe o que deve falar e acha que tem que falar, cuidado, pode dar ruim. Eu me lembro alguns casos de visitas, não que eu fiz, né? Mas que alguns irmãos fizeram, e isso foi até de uma familiar nossa. Aí foi um grupo lá de irmãs visitar. Essa irmã enferma, com câncer, estado bem delicado, depois veio a óbito por causa do
tumor. Aí uma irmã, certa hora, falou assim: ah, eu conheço fulano, ela teve esse mesmo problema que a irmã teve. É. E o que aconteceu com você? Ah, essa irmã morreu. Coitada. Por mais bem intencionada que aquela irmã que estava visitando estivesse, ela não animou ninguém, só desanimou. Quando você encontra com um irmão aqui, que não vê há muito tempo, em vez de você falar assim, até que enfim apareceu, hein? Até que enfim, Elaine, apareceu, hein? Você fala, não, meu irmão, minha irmã, olha, estava sentindo muito a sua falta. Que bom que a irmã está aqui com a gente hoje. Mas quando você já não vai no lugar, e quando chega, a pessoa já diz assim, lembrou que eu estava viva, hein? Você não volta mais. Isso aconteceu comigo. A minha saudosa madrinha, já não ia muito lá. Quando eu ia, ela lembrou que sua madrinha está viva, né? Aí eu falei para o meu pai e minha mãe um dia, eu falei, mãe, não vou mais lá não. Eu vou lá para visitar, só ganho bronca. Não fui. Não voltei mais depois da minha juventude. Só voltei no dia que ela foi sepultada. O meu padrinho faleceu para consolá-la. Aí eu apareci lá, né? Meu padrinho veio a óbito e eu fui lá consolar. Fui no sepultamento, mas falei para minha mãe, meu pai, não volto. Chego na cara da minha madrinha, ela lembrou que sua madrinha está viva, né? Até que não volto mais. Em vez de eu sair de lá animado para voltar outras vezes, eu saía desanimado, para não voltar mais. Mas por que eu digo isso? A gente está estudando o livro de Provérbios. Provérbio 18, 21 diz o seguinte, veja lá. E é o último texto que eu leio, paro por aqui, porque nós vamos ter ainda a nossa assembleia, que vai ser breve, porque os assuntos são muito tranquilos. Provérbio 18, verso 21, diz assim. E é claro que aqui a gente tem que entender isso de forma figurada, não trilhe pelo caminho da literalidade. A língua tem o poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. E não é verdade que, às vezes, com uma fala maldita, não é de maldição, é daquela expressão equivocada, a gente, às vezes, não lança por terra um sonho, um projeto, um desejo que aquela pessoa tem? Ou que a gente tem e que a gente recebe essa palavra? Isso aí você nunca vai conseguir. Isso aí você é muito incompetente. Matou o sonho daquela pessoa, matou o projeto. Mas também com uma palavra você pode trazer vida. Olha, se você pegar firme, se você estudar, você vai conseguir. Vamos lá, eu vou te ajudar, não vamos desistir. É nesse sentido. E é a língua. A língua tem poder para trazer morte ou vida. E como eu disse, quem gosta de falar muito, arcará com as consequências. E aí a minha pergunta, para finalizar, é: você tem usado palavras para animar ou desanimar as pessoas? Como têm sido suas palavras? Então fecha aqui, entendendo que encorajar uns aos outros é uma ordem que envolve influenciar alguém positivamente e animar aqueles que estão desanimados. E para fixar, lembre-se de Barnabé, que foi um paracaléu, que foi um encorajador. Então, que a exemplo dele, possamos também encorajar. E em algum momento, se estivermos desanimados e desencorajados, que estejamos abertos a ouvir aqueles Barnabés que Deus coloca ao nosso redor. Que o nosso bom Deus a todos abençoe.